Olá, boa noite! Boa noite de quinta-feira para todo mundo que está aqui com a gente hoje, acompanhando o nosso tradicional webinar de quinta-feira. É um prazer receber todos vocês aqui hoje, todos vocês que vêm acompanhando, né, esses webinars que nós lançamos no início do ano passado e que esse ano estamos chamando de Soft Skills Webinar Series. Então, a proposta para esses webinars é nós trazermos, aprofundarmos, propormos novas questões para discutirmos aí a questão da importância, os caminhos das soft skills dentro da escola, né? O próximo passo que a escola precisa dar para poder mostrar seu valor, explorar seu valor, enfim, ampliar ainda mais a formação dos seus alunos. E vou receber aqui nosso time core de conteúdo, nosso time de referência em educação, nosso time que está constantemente aqui nas quintas-feiras trazendo essa discussão, time que está aí olhando para o futuro da escola, que conhece escola como ninguém, né? A gente procura reunir aqui um time que conhece a fundo a escola brasileira. Então, vou apresentar primeiro e convidar aqui para aparecer o meu amigo, meu parceiro, talvez um dos homens mais experientes nesse mercado de educação brasileiro, não só brasileiro, mas da América Latina inteira, que tem aí uma obra belíssima construída e que é o grande responsável pelo lançamento disso tudo, meu amigo Pablo Doberti. Você está por aí, querido? Oi, Mauro, boa tarde. Tudo bem? Olá, sim, tudo bem. Me diz o próprio Zoom que você não me deixa iniciar minha câmera. Eu não deixo? O anfitrião não deixa. Ué? Bom, deixa eu tentar resolver. Ver se agora você consegue. Agora sim, tá vendo? Você tem que colocar esse fundo aqui igual o nosso. Eu estava tentando, não conseguia aqui agora acima da hora. Para a próxima vez eu garanto. Tá bom. Esse fundo aqui que a gente traz é o fundo que remete ao nosso campo de atuação, né? O hemisfério direito, né? Pablo, prazer ter você aqui. Prazer encontrar com você aqui. É verdade. E temos aqui mais um outro faixa preta, né? Um homem muito experiente também em educação, diretor de escola, coordenador de escola, professor, o cara que está nesse mundo educacional já aí há algumas décadas, meu amigo Evaldo José. Também sem o fundo, né? Combinei com o Pablo. Vocês combinaram que não iam trazer o fundo. Vivadir está vivendo, né, a primeira revolução. Ainda não é uma revolução armada, entendeu? A gente está vivendo uma revolução pacífica. Mas legal. Vamos lá. Faz parte da discussão sobre as habilidades, né, Evaldo? É porque a gente é disruptivo. A gente sempre tem que surpreender o nosso público. Todo mundo esperava hoje aquele cérebrozinho dividido ao meio. E a gente falou, não, Pablo, vamos romper com essa... Vamos trazer a nova escola, né, Pablo? É isso aí. Legal, muito bom. Bom, vocês estão certos, a gente não vai discutir isso aqui agora, né? Liberdade é uma habilidade que a gente defende, amanhã a gente conversa sobre isso. E a gente tem hoje aqui, né, nossa proposta hoje é a proposta de trazer uma temática, discutir algo que tem sido muito trabalhado já por escolas, né, desde a educação infantil até o ensino médio, um tema que tem a ver com o equilíbrio emocional, né, que tem a ver com o equilíbrio do indivíduo como um todo. Então, assim, a gente conecta com muitas das habilidades que a gente tem conversado, com muitas das skills que a gente tem conversado. E a gente trouxe aqui para enriquecer essa discussão, né? O Pablo é um especialista nesse assunto enquanto indivíduo, né, na pessoa física, né, Pablo? E vai poder contar um pouco da experiência dele nisso. O Evaldo aplicando isso também na escola, enquanto gestor de escola. E a gente trouxe aqui também uma convidada super especial para compartilhar um pouco com a gente do seu conteúdo, da sua experiência, do seu conhecimento sobre o assunto, que é a Luísa Bittencourt. Boa noite, Luísa.
Olá, tudo bem? E minha câmera também não está liberada. Vão liberar você aí. Bárbara, libera a Luísa para mim, por favor. Pronto, liberada. O time aqui é ágil. Agora foi. Muito Tudo bem? bem-vinda, Luísa. Um prazer Olá, receber. boa tarde. Obrigado Boa por tarde, ter Luísa. aceitado o nosso convite. Luísa, ela é especialista aí no assunto, né? Trabalha com a coisa da saúde mental e autoconhecimento, coisa do estresse, ansiedade, foco em bem-estar. Tem já aí um trabalho desenvolvido das escolas, né, Luísa? Um trabalho voltado para esse autoconhecimento e mindfulness. Palavra difícil essa, né? O Evaldo, cada vez que fala de um jeito diferente. Eu já nem sei mais como é que fala isso. Evaldo, quer contar um pouquinho aí da Luísa? Não, a minha interface com a Luísa é muito recente e muito interessante, porque eu encontro a Luísa num cenário de alunos durante o mês de janeiro, se preparando para fazer a avaliação do Enem, depois de um ano de pandemia. E eu encontro a Luísa entrando numa sala de terceira série para ajudar os alunos a reencontrarem o equilíbrio emocional, espiritual, enfim, ter paz para fazer a avaliação, para fazer a prova. E foi muito interessante, porque fez muita diferença, deu muito resultado. Então, acho que trazer a Luísa hoje aqui, e depois aí eu fui descobrir quem é a Luísa, olhar para todo o currículo dela, toda a trajetória dela, todo o trabalho belíssimo que ela faz, porque ela faz um casamento interessante entre o mindfulness, a meditação, e a alimentação, que talvez deve ser o tema que vai fechar um pouco o nosso papo hoje aqui no terceiro bloco, e isso me cativou bastante. Então, hoje eu estou aqui como aprendiz. O senhor, por gentileza, dê a palavra ao Pablo e também à Luísa, e só me coloca no enredo para fazer perguntas. Tá bom? Luísa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma alegria muito grande, tá? Imagina, eu que agradeço. Legal. Pessoal que está acompanhando a gente aí pelo Instagram, pelo YouTube Live, né? Essa live está sendo transmitida pelo YouTube e pelo Instagram. A gente está ajustando aí a transmissão pelo Instagram, né? Que o Instagram cabe em 2 pessoas, como são 4, assim, tem que girar, né? Então a gente está fazendo um ajuste. Desculpe quem não está conseguindo ver a gente ainda, mas a gente já está ajustando. Pelo YouTube tá legal, a gente já testou, né? Então a gente está corrigindo isso Se a daí. gente ficar assim, ó, lá vai ficar certinho. Exatamente. Mas a proposta, o tema aqui hoje é mindfulness e equilíbrio, habilidades necessárias para seus alunos e professores nesse início de ano letivo. Né? E eu queria começar essa discussão aqui de uma maneira bem conceitual, e eu vou trazer essa fala inicial um pouco para o Pablo, como eu já tinha dito, na esfera da pessoa física dele, né? Eu e o Pablo, a gente se conectou e vem construindo uma história junta no Vivadia desde 2019, né? A gente se conectou antes, em 2018, e a primeira vez que eu encontrei o Pablo foi engraçado porque a gente sentou para almoçar, né? Eu acho que foi a única vez que a gente comeu alguma coisa junto, porque nunca mais eu vi o Pablo comer. E o Pablo contou um pouquinho como era a rotina dele, né? De alimentação, o que ele comia, o quanto que ele comia e que horas ele comia. Eu olhei e falei assim, caraca, isso é de outro mundo. Então o Pablo tem uma experiência pessoal muito forte com essa questão do equilíbrio, do cuidado com o corpo e do cuidado com a mente. Então, Pablo, desculpa ter contado um segredo seu, não sei se podia ter falado, a gente não alinhou antes, mas eu queria que você contasse um pouco da tua experiência com isso, do teu contato com isso, até porque, assim, surgiu de você a proposta da gente integrar no programa de inglês, que é a origem de tudo, uma etapa do plano de aula, que era a etapa do Harmony, né? Que era um momento do Harmony que conecta muito, né, com a tua experiência com o yoga também, né? Então, tem uma questão da alimentação, tem uma questão do yoga, tem uma questão da meditação que eu conheço pouco, então queria que você contasse um pouquinho por que o Harmony surgiu como parte do programa e como é que isso conecta com a tua experiência e o teu conhecimento nesse assunto. Legal. Bom, boa noite, Luiz, e obrigado por estar com a gente. Eu não vou entrar na biografia pessoal muito fundo, porque me parece que não é suficientemente representativa de quase nada, mas sim me parece que esse conjunto de alimentação, meditação e yoga
representam para mim um mundo, ou uma visão de mundo, uma vivência do mundo, que está muito por fora da vida ocidental em geral, e está muito por fora de uma instituição muito representativa desse mundo ocidental, que é a escola. Né? A escola, a exceção da escola na Índia e algumas outras regiões, é uma escola que desconhece esses aspectos, né? Que pareceria que não tem nada a ver com ela, ou até pior, propicia às vezes valores contrários. Então, o que eu descobri, tanto no corpo, quanto na alimentação, quanto na mente, é que o yoga, o mindfulness e tudo isso tem uma velocidade diferente. Tem um ritmo que me interessa muito para o mundo escolar. O mundo escolar é um mundo super acelerado. Até parece saudável, todo mundo gritando, todo mundo falando, não há manifestações do silêncio, há poucas manifestações de calma, há pouquíssimas instâncias de introspecção, todas questões muito essenciais que a dinâmica institucional nem permite nem fomenta, né? Como se não fossem parte. Provavelmente a Luísa deve ter feito isso, né? Uma calmadinha aí na véspera do Enem para encontrar outra dimensão da subjetividade e outra percepção do tempo, e outra percepção do foco e demais. E, por outro lado, é curioso, porque todo isso, nas discussões pedagógicas, entra por conta da inovação. Né? E uma cultura completamente milenar. Não estamos inventando nada, não tem nada de inovação isso. É reconhecer uma dimensão da subjetividade, da vida subjetiva, que pareceria não conversar com a concepção de sujeito que a escola tem. Né, Valdo? A escola tem um sujeito hipercognitivo, hiperconsciente, no sentido quase estressado da consciência, né? Que só tem processos mentais explícitos, conectados com a fala explícita, né? E onde silêncio, calma, introspecção, foco, atenção máxima, presente, e isso conectado com o corpo e alimentação, não acontece. Eu trouxe isso para a minha vida super tardiamente. Eu conectei com isso há 4 ou 5 anos só. Antes disso, eu não tinha a menor ideia desse registro. E confesso que minha vida mudou. E eu acho que podemos mudar a vida das crianças e mostrar para eles uma experiência de si mesmo e até dos outros completamente inédita. Completamente inédita. E isso é educação, né? Propiciar experiências inéditas para cada um fazer suas escolhas. E que a escola não precisa de nada, porque nada do que vamos falar agora, do que a Luísa vai falar, precisa ferramental nenhum. Não precisa ter nada, simplesmente um pouco de tempo e boa disposição. Então, não é um negócio difícil que precisa um óculos 3D, nada. Temos que gastar dinheiro, simplesmente fazer um espaço em uma cultura que sempre está devendo tempo, devendo temas, devendo questões e nunca para pensar. A última questão que eu queria colocar e dar a palavra provavelmente para a Luísa, que aqui pode nos dar mais conteúdo sobre isso aqui, é que a gente fez aquele desenho, né, Mal com Harmony. De fato, Vivaji é uma palavra indiana, né? E a gente escolheu aquela palavra indiana para no subliminal conectar com aquilo. Mas não deu muito certo. Eu sinto que aquela iniciativa Harmony ficou em um canto do nosso programa de inglês. É quase como uma brincadeira de inglês, e não como um coração do inglês e do Vivaji como um todo. E, de fato, nos outros programas, a gente recuperou pouco isso. A gente fez um programa de bem-estar alimentar, sim, mas a gente recuperou pouco. O ano passado, a gente fez um seminário, né, um webinar sobre o corpo, lembra? E a gente recuperou aquela ideia de corpo, aquela percepção de corpo que não é necessariamente o corpo do atleta, nem o corpo, menos ainda o corpo da educação física. Era um corpo diferente, um registro diferente do corpo. Mas eu sinto que no Vivaji a gente está devendo para caramba. Então, ouvir agora a conversa nossa é importante também para levar para dentro e refletir com mais profundidade, porque eu acho que o Vivaji precisa ser o canal
de entrada de todo esse mundo nas escolas. É nossa missão, está na nossa missão, está no nosso código genético e está na nossa intencionalidade também. É por aí, Mal. Beleza. Você sabe que você está citando esse encontro que a gente teve no ano passado, que chamava Corpo São, Mente Sã, Corpo São, né? Foi o tema do nosso webinar. E hoje a Joelma me procurou para falar sobre isso, porque, enfim, tem surgido algumas questões em algumas escolas hoje. A Joelma está aqui com a gente, né? Joelma, boa noite. Aí já falei da Joelma hoje. Tem surgido algumas questões em algumas escolas, ela não foi a primeira, né? Inclusive aqui no Rio, algumas escolas me procuraram, porque tem um desafio hoje de ter essa coisa do equilíbrio e do cuidado com o corpo muito relacionado à forma como as crianças estão tendo aulas, né? Então, tem muitas que estão assistindo aula de casa, em frente ao computador, sentado na cadeira e ficam numa jornada de 7 da manhã até o meio-dia, levantando pouquíssimo da cadeira. Em frente à tela, assistindo em frente à tela, com fone no ouvido, enfim. Então, tem uma preocupação que as famílias estão tendo em relação ao corpo, que está surgindo, e que é importante que a escola assuma uma postura em relação a isso. Eu acho que a gente pode aprofundar um pouco isso mais para o final, quando a gente fala dos programas de vadia. Bom, vou deixar a Luísa contar um pouquinho para a gente, Luísa, propor você que a partir dessa pergunta que eu fiz ao Pablo, vou estender a você, né? Como é que foi essa sua experiência, né, de constituição, de conexão com todo esse trabalho, né? Como é que tem sido essa sua trajetória e contar um pouquinho, trazer um pouquinho de conceito mesmo sobre essa prática do equilíbrio, o significado dessa palavra, né? Uma palavra difícil de ser dita, né? Será que a gente consegue criar uma terminologia em português para torná-la mais fácil aqui, né? Porque você vai falar isso na escola, a pessoa não consegue nem repetir depois a palavra, né? Boa noite, bem-vindo, obrigado. Boa noite, obrigada a todos. Bom, eu fui uma criança muito estressada, muito ansiosa, que me cobrava muito. Então, essa foi uma grande motivação para começar a trabalhar com mindfulness para crianças, né? Eu fiquei uma adulta igualmente estressada, ansiosa, com várias doenças de fundo nervoso, convulsões, enxaqueca, gastrite. Comecei a ter tudo isso desde os 10 anos. Então, na verdade, eu tomava muito remédio. E no final das contas, e mesmo tomando remédio, eu continuava com as minhas questões de saúde. E no final das contas, o que resolveu mesmo foi tratar as causas e não as consequências, né? Então, no momento que eu comecei a cuidar da minha mente, depois de adulta, né, tem poucos anos também, como o Pablo falou, essa minha mudança tem uns 5 anos. Então, no momento que eu mudei a forma como eu lidava com os meus pensamentos, com as minhas emoções, eu consegui me curar de todas as doenças. Eu tomei remédio por mais de 10 anos, né, outros por 15, e, na verdade, consegui tirar todos os meus remédios com acompanhamento, com tudo, mas agora, né, quando eu comecei a praticar. Então, a gente fica, às vezes, tratando, né, a consequência do estresse, da ansiedade, e eu vejo cada vez isso mais cedo nas crianças e adolescentes, por conta de vestibular, provas na escola, com as aulas online também aconteceu isso muito no momento, né, de quarentena, ali no início da pandemia, as crianças se cobrando muito. Então, quando eu conheci a prática de mindfulness, fiz a formação, quis me especializar em crianças e adolescentes, porque eu já gostava muito desse mundo de crianças. Eu falei, bom, vou levar um pouquinho para elas o que teria me ajudado muito e contar um pouco da minha experiência, porque os adolescentes, principalmente, se identificam muito e veem que é possível. A gente consegue mudar, sim, de uma forma muito leve, né? E eu dei muita aula, ainda estou dando online, voltei para a escola onde eu trabalho, que é ensino, né, infantil, mas os outros alunos de outras idades, até muito da escola, né, do Evaldo Liesen, muitos online. E o feedback que eu tinha dos pais é que era uma das aulas que eles mais gostavam, que eles não queriam perder de jeito nenhum, que eles já tinham tanta aula online e os pais ficaram com um pouco de medo de ser mais uma aula, né, cansativo para eles. E eles adoravam, porque era o momento que eles recarregavam as baterias, né, para poder dar conta de Enem. Eu tive uma aluna agora de Enem, a gente fez um intensivão online, ela conseguiu se controlar, trabalhar a ansiedade na hora da prova, que até foi a ideia, né, Valdo, lá de fazer na escola, um evento para trazer um pouquinho essa consciência para os alunos, essas ferramentas, porque nada mais é do que um treino mental mesmo.
Então, a palavra é difícil, né? Mas a gente pode traduzir para atenção plena. Então, é a gente estar presente, a gente entender como a gente está se sentindo, como está o corpo, como vocês estavam falando, né? Como está a mente, o que a gente está sentindo, como está a nossa respiração. E tudo isso, né? Até como o Pablo falou, a gente não precisa de nada, a gente não precisa de nada material para fazer esse tipo de aula. É só a gente parar e se perceber. Então, é bem simples, não demanda muito tempo. Tem a meditação, sim, mas não é só isso, né? É um estilo de vida. Como a gente vive o resto do nosso dia também. Com a mente no passado, no futuro, né? Ou presente no momento. Então, é esse treino da gente trazer de volta, né? Para o momento presente. Legal, obrigado, Luísa. Eu lembrei de uma história que a proposta do tema aqui hoje é falar sobre a importância da prática disso com as crianças, né, com os jovens, né, desde cedo, né? O trabalho que a gente faz é criar, né, e tentar mostrar para a escola os próximos passos necessários que passam pela criação de uma nova cultura, né? E essa nova cultura ela incorpora essas habilidades, né? Então, assim, me parece que aí no mundo profissional, né, grandes executivos, inclusive, já têm adotado muito essa prática com claras melhorias de performance. O Pablo, inclusive, já citou aí o caso dele, né? E eu me lembrei que e a gente propõe isso para a escola e mudar essa cultura, mas que envolve também os professores, né? E eu lembrei que essa semana acho que foi segunda-feira, uma professora numa escola aqui do Rio que eu trabalho, ela estava dando aula online à tarde e no meio da aula, dando aula, do jeito que vocês estão me vendo, ela desmaiou. Ufa, apagou no meio da aula. E aí foi ao médico. Ela é uma professora que já tem idade mais avançada, né? E foi um diagnóstico relacionado a estresse, né? Então, uma carga emocional muito grande. E o estresse está totalmente relacionado a todas essas demandas e desafios que dar aula online envolve, né? Então, assim, existe aí a importância da gente estar cuidando não só dos alunos, para que eles possam desenvolver essas habilidades, né? Que essas habilidades possam se tornar fluidas a partir de um trabalho consistente junto aos alunos, mas também trazer os professores para que eles conheçam isso, para que eles possam estar incorporando isso daí à sua realidade, à sua rotina, né? Porque não dá para criar cultura se não tiver todo mundo, e não dá para ter consistência também, se não tiver todo mundo entendendo o que está acontecendo ali, de alguma forma conhecendo, né? Então, Evaldo, fala um pouquinho para a gente da tua experiência também nisso daí. Você já falou que não queria falar muito hoje, mas você tem coisa para contar sobre isso que você já me disse. Então, eu, na verdade, tenho coisas para perguntar, tanto para o Pablo quanto para a Luísa. E assim, interessante, né? Você ouve a Luísa, eu já começo a meditar um pouco, pelo tom da voz que ela está utilizando, eu já vou me acalmando aqui e tudo mais. É uma estratégia boa de comunicação, muito interessante. Cara, se a gente voltar assim no tempo da educação brasileira, que foi construída aqui nesse país, ela é muito jesuítica. Mas tinha algumas coisas na formação dos jesuítas que, lamentavelmente, não foram transportadas para o campo da educação. Por exemplo, todo jesuíta tem que fazer 1 hora de meditação por dia. Está lá no catálogo, no manual de formação dos clérigos religiosos, sabe? Não tem custo, não tem investimento de estrutura, de tecnologia, de recurso, e a gente não trouxe para o currículo. É praticamente um tabu dentro da escola. Aí a minha pergunta, Pablo e Luísa, acho que os dois podem se aventurar nessa resposta aqui. Por que as escolas não abraçam de uma maneira estruturada e não eventual essa possibilidade, já que ela significa tanto para o equilíbrio humano, para o equilíbrio emocional, ela significa tanto para o cuidado, né, dos colaboradores, professores e funcionários, mas também das crianças. Quer começar essa, Luísa, por gentileza? Bom, eu acho que a gente está no caminho, né? Em outros países, muitas escolas já têm isso no currículo, naturalmente, né? Há pouco tempo, poucos anos, eu acho que em 2019, o Reino Unido também colocou no currículo. Então, assim, a gente está caminhando e eu acho que a pandemia acelerou muito isso, como vocês estavam falando até para empresas, né? Antes que era algo
visto como algo muito zen, era algo assim, que não era essencial para a vida das pessoas. Mas agora todo mundo viu a necessidade da gente cuidar da nossa saúde mental. Os professores, inclusive, né? Foi um período muito estressante na escola onde eu trabalho. Fiz um acompanhamento com eles também, porque, né, assim, realmente era muita coisa. E sempre que eu passo agora na escola, eles falam, não, a gente tem que retomar as aulas, por favor. Acho que eu vou sentar aqui com as crianças e vou fazer junto. Então, existe essa necessidade, né? E a pandemia acelerou muito isso, porque todo mundo chegou no seu limite, né? Alguns passaram, e cada vez mais, né? Em 2019, a OMS já tinha considerado o Brasil o país mais ansioso do mundo. Com certeza não melhorou nesse último ano, né? Piorou casos de ansiedade, depressão, então, burnout, enfim. Então, a gente tem que cuidar disso. E as escolas estão caminhando. Começa com algo eventual, né? Como o Evaldo falou, uma palestra, uma apresentação, mas eu vejo esse movimento agora também, eles entenderem como a gente precisa disso, porque as crianças são esponjas, né? Então, elas conseguem absorver e colocar isso na rotina muito mais rápido que os adultos. Então, já vão crescer tendo esse hábito e evitando todos esses problemas que a gente tem, né? Que quem não pratica acaba tendo. Então, eu estou esperançosa que as escolas vão começar a entender que isso é realmente essencial. Se a gente não cuida da nossa mente, nada mais funciona. As crianças e adolescentes não conseguem estudar, não sabem lidar com as emoções, brigam, né? Tem muito mais conflitos em casa, entre eles. Então, eu acho que está começando, né? Não é algo de moda. Lá fora, a gente já vê vários exemplos de escolas que colocam isso de verdade, né? A escola onde eu trabalho, a gente faz 2 vezes na semana com as crianças, então está realmente ali dentro do dia deles, já faz parte, né, do dia a dia deles. Então, eu espero que isso continue, né, para que a gente possa implementar isso mais e mais e dar essas ferramentas de bem-estar, de equilíbrio emocional, né, inteligência emocional para as crianças e os adolescentes. Pablo, sua vez, eu vou aproveitar e acrescentar aí uma coisa, né, em cima da pergunta do Evaldo, que é, ele já ri, né, que ele já sabe que eu vou complicar a vida dele, mas, mas o Evaldo pergunta por que as escolas não adotam. Eu queria que você explorasse um pouquinho uma coisa que a gente fala muito aqui, que é você quem traz, que é a coisa da escola, a importância da escola construir e investir no seu currículo oculto, né? Você está no mudo, está no mudo. Eu sou bem menos otimista que a Luísa, né? Eu acho que não há um processo estruturado e orgânico de incorporação disso nas escolas, algumas escolas que estão fazendo alguma incorporação, e a gente já está muito acostumado, né, a ver coisas que entram em algumas escolas, entram bem pelo cantinho, ficam ali e não se espalham, né? Então não contamina o sistema educacional. A pergunta do Evaldo era por que acontece isso. Eu acho, Evaldo, que, de novo, isso acontece pela tese de subjetividade que a escola trabalha, né? A escola trabalha como se o sujeito fosse uma máquina de objetividade, uma máquina de repetição precisa e uma máquina de performance. Então, ela desenha as coisas para alimentar a máquina. E os descansos são meio ou momentos de abastecer de combustível a máquina, só. Vai na cantina e come um salgadinho e volta. Então, enquanto a tese seja o sujeito como máquina, qualquer disciplina dessas não vale a pena. Complica. Para você recuperar esse tipo de coisas, você tem que substituir o conceito de máquina pelo conceito de sujeito, né? De pessoa. São pessoas as que estão aí. E as pessoas precisam de algumas outras coisas para performar. Não performam só pelo que você coloca como input, performa pela constituição de um ecossistema que está preparado para performar. E a mim me parece que essa modificação da escola, que é a grande empreitada do Vivadim, né, Mal? Que tem a ver com abrir espaços para o que está oculto. E trazer para a escola não o espectro da criança, não a sombra da criança, sino a criança completa. Essa que brinca, essa que sofre, essa que ri, essa que interage, essa que faz uma série de coisas que
A escola reconhece pouco porque seus dispositivos são muito massacrantes, em geral. São muito estandarizados, são muito industriais. E a outra coisa que prejudica muito, e quase uma paradoxa, é o conceito de tempo que tem a escola. A Luísa falava que se trata de conectar com o presente, mas a escola, diria assim, a escola não tem tempo de conectar com o presente. O que parece uma paradoxa. Sempre está devendo a escola. Sempre há alguma coisa mais importante que meditar ou fazer algum movimento corporal. Então, e o que sempre está devendo é mais conteúdo, né? Mais e mais conteúdo. Então, sobra pouco espaço, sobra pouco tempo e há uma concepção que não favorece. Então, o currículo oculto não está oculto por casualidade, nem por acaso. Está oculto porque ele se desenvolve às costas da escola. Ele cresce nos bordes da escola. E provavelmente nos bordes da escola começa a haver algum senso de que as crianças estão precisando de outro ritmo, de outras vivências mentais e emocionais, mas isso não necessariamente sobe para a estruturação da escola. Então, essa é a grande batalha, a grande empreitada. Eu acho que a gente tem que ficar muito cuidadoso de não confundir uma escola que faz com um sistema que está mudando, né? A exceção só confirma a regra. E eu não vejo ainda muita consciência disso, não. E também não vejo isso muito no professorado, ainda acabe desmaiando de estresse, né? Então, a própria sociedade não está encontrando esses momentos de calma e de reequilíbrio que precisa, não para suportar a pandemia, simplesmente para viver a vida, né? Com pandemia ou sem pandemia. Legal. Evaldo tem também uma experiência recente bacana, que foi um papo, ele esteve, né, abriu uma escola no Malawi, né, a partir de um trabalho voluntário, né, Evaldo? Você pode contar depois rapidamente sobre isso, que não é o foco aqui, mas ele fez um trabalho no Malawi, num campo de refugiados, né, no Malawi, né, lidando com crianças de refugiados de vários países africanos. E um dos primeiros passos que a escola adotou lá, né, Evaldo, esse ano, depois de pronto e rodando, já desde o início, foi adotar a prática do yoga, né? Não o yoga na sua completude, mas dentro desses princípios que tem a ver com trabalhar o corpo e trabalhar a mente, né? Então, você podia contar um pouquinho dessa tua experiência também aí, e por que fazer isso? Cara, foi uma das coisas que mais me tocaram lá, né? Eu não vou nem falar do projeto assim da pedagogia Waldorf, que eu nunca tinha conhecido e vivenciei a primeira vez lá, e nem o meu contato com a educação infantil, que era um segmento que eu não tinha vivenciado essa experiência ainda. Mas um dos professores, um congolês, ele, quando chegou no campo de refugiados, ele teve uma espécie de treinamento, que nem a Luísa passou por uma experiência de ter contato um dia com a meditação, com mindfulness, e ele se encantou com aquilo porque todo refugiado carrega um trauma de fuga de guerra muito importante. Perdeu pessoas na família, eles têm mutilação física, corporal, as crianças, as meninas, as mulheres, todas muito exploradas nessa fuga pelas montanhas africanas. Então, o campo é um lugar de encontro. O campo é um lugar muito pacífico, porque cada um carrega uma trajetória de muita dor, assim, sabe? E ele, como conseguiu ter a oportunidade de ter contato com meditação, com mindfulness, com ginástica, com cuidado do corpo e da mente, ele criou no barraquinho, assim, cada refugiado mora num barraco, pegou um dos cômodos do barraco dele e começou a fazer a meditação, a trazer... Olha aí, ó, essa imagem aí, ó, bacana. E, cara, e as crianças começaram, assim, a mudar o comportamento, melhorando o seu engajamento, diminuindo assim, o índice de crianças em crise, vivendo aquele estresse da adolescência, mas as crianças menores também, com uma capacidade de concentração, porque a escolinha ela é da educação infantil, ela pega crianças de 3 a 5 anos, educação infantil. Então, você, assim, antes de começar, por exemplo, a contação da história, que é uma atividade assim decisiva dentro da pedagogia Waldorf, é um momento muito sagrado do dia, as crianças amam, elas ficam em silêncio no círculo durante 5 minutos. Onde eu vou conseguir isso, cara?
se as crianças não tiverem, primeiro, o exercício da meditação num espaço que elas possam fazer, e outro não tivessem, talvez, o exemplo de casa, né? Ela é muito interessante porque os pais, Maurício, Pablo, Luísa, como é um contexto de muita religiosidade, a manhã do domingo ela é praticamente dedicada ao templo, né? Às diversas crenças que existem. Então, os caras rezam 4 horas e tem muito momento de silêncio. E as crianças aprendem, é impressionante. Você vai em qualquer um dos templos, em qualquer uma das igrejas, e é um silêncio que você ouve a respiração das pessoas. Isso se reflete na maneira como as crianças se relacionam, na maneira como elas se relacionam com os adultos. É muito interessante. Então, quando a Luísa fala que a escola dela já quebrou essa barreira da grade, digamos assim, e implementou na educação infantil 2 tempos desse exercício, Luísa, eu estou aqui desenvolvendo habilidade que é para toda a vida, sabe? Essa criança vai chegar no Fundamental 2 de uma forma diferente. Essa criança vai chegar ao ensino médio com uma capacidade emocional diferenciada. Então, cara, Pablo, entre o otimismo da Luísa e o teu realismo, eu vou ter que ficar com a Luísa, cara, não tem jeito. Eu preciso sonhar com uma nova possibilidade. Eu também fico com ela, cara. Valeu. Bom, bonita a imagem, né, Evaldo? Obrigado por ter compartilhado a imagem. Vou trazer um pouquinho nos comentários que a gente tem aqui. Lembrando, o pessoal que está assistindo a gente, mande perguntas, tire dúvidas, vamos interagir aqui, né? Primeiro da Mércia. Boa noite, Mércia. Obrigado pela sua participação. Acho que, por exemplo, na escola pública, que é meu campo de trabalho, o professor é muito sobrecarregado de tarefas, inclusive burocráticas, o que acaba não abrindo espaço, um tempo, para cuidar da saúde de uma maneira geral. Mas vejo que está havendo um alerta muito relevante sobre a necessidade de se cuidar da saúde mental. Essa não é uma demanda causada pela epidemia. Na verdade, não existe há tempos, a pandemia apenas potencializou. E depois a Sabrina, ter práticas de meditação é um grande avanço nas escolas, mas ainda existe uma cultura muito forte de ainda valorizar os conteúdos em detrimento de questões emocionais. O próprio socioemocional, que já está contemplado na BNCC, ainda é abordado de uma maneira muito amadora. Adultos que pouco olharam para suas emoções estão chegando ao limite para, enfim, entender que não adianta tanto conteúdo em um corpo em colapso. Vejo avanços, mas ainda uma longa jornada. Depois a Sabrina completa. Vejo também de uma maneira mais velada a questão religiosa, apesar do Estado laico. Há uma influência muito forte de religiões ocidentais que não dão espaço, muitas vezes, para práticas orientais em espaços escolares. Mas os espaços estão se abrindo. Fico feliz demais de ver um projeto desse se expandindo. É muito necessário. Parabéns. Obrigado, Sabrina. Esse último ponto comentário bacana, aqui vai lá. Vem muito ao encontro, Sabrina, vem muito ao encontro, porque o Malawi já é África Oriental, coladinho na Tanzânia, praticamente, o campo de refugiados. E a maioria dos refugiados vem exatamente desse ambiente oriental, onde é muito forte a cultura da meditação e do mindfulness, né? Era esse o comentário. Legal. O Pablo também balançou a cabeça assim, que ele sabe que a gente enfrentou. A Sabrina tem razão. Há uma presença velada dos prejuízos religiosos muito forte a respeito, sobretudo do yoga, né? Mas também da meditação. O mindfulness ficou um pouco mais light, mas há uma tensão aí, porque pareceria que há uma evangelização que compete com a evangelização cristã, sobretudo, né? Então, essa é uma discussão difícil de fazer explícita, mas é verdade que é uma tensão em jogo e que houve várias escolas que fizeram esse questionamento para a gente, né? Até onde a gente estava levando à frente uma iniciativa religiosa com a ideia de harmony. E, na verdade, a proposta não tinha nada a ver, né? E aí, vou puxar a Luísa, então. Luísa, para você contar um pouquinho, né, como é que é a sua visão em relação ao caminho, né, diante até desses comentários que estão surgindo, para as escolas começarem a implementar esse tipo de prática, né? É uma questão de nome, uma questão de proposta, né? Não só o caminho, mas também a abordagem, né? Que é um tema que a gente trabalha muito aqui também, que é
como é que é a abordagem em relação a isso, né? Não é entrar na sala e explicar como é que faz, né? Tem muito a ver com criar uma frequência, enfim, uma série de estratégias. Então, queria que você comentasse um pouquinho isso, por favor. Estamos engatinhando, mas espero que a gente, né, chegue nesse momento que a maior parte das escolas realmente tem isso dentro do currículo. Mas o que eu acho que facilita muito com a prática de mindfulness, como vocês estavam falando, é que é uma prática laica. Apesar de ter uma base oriental, né, o Jon Kabat-Zinn, que foi o médico que criou esse protocolo, né, inicial de 8 semanas de mindfulness, ele adaptou de uma forma laica justamente para que todos pudessem sentir os benefícios. Então, a prática, na verdade, começou nos Estados Unidos na década de 80, final da década de 70, com pacientes com dores crônicas, pacientes terminais. Então, foi uma prática muito embasada cientificamente, porque eles tinham que apresentar esses estudos nos hospitais, né? Então, eu acho que quebra um pouco essa questão da religião, porque muitas pessoas têm esse preconceito porque é meditação, então meditação é algo ligado à religião. Então eu sempre coloco muito isso, né, para empresas, porque eu trabalho muito com empresas no Brasil, fora também, na África, trabalhei nesse período de pandemia. Então a gente sempre tem que deixar muito claro que é uma prática laica. A gente não vai falar de espiritualidade, a gente não vai falar de religião, porque é uma prática para todo mundo, para que todos possam sentir os benefícios. E se a gente coloca vinculado a alguma religião, a gente perde isso. Então, é um treino mental. É a gente fazer uma musculação, a gente trabalha o corpo, agora a gente precisa trabalhar também a mente. E são coisas muito simples, né? A gente prestar atenção. Então, claro, dependendo da idade, a duração da aula é diferente. Por exemplo, para crianças do ensino infantil, 20, 30 minutos de aula é mais do que suficiente, não precisa de mais do que isso. São aulas curtas, por isso a gente faz 2 vezes na semana. Para crianças maiores, adolescentes, pode ser 1 vez na semana. Aí a gente vai sempre adaptando o protocolo de acordo com cada faixa etária, dando as ferramentas, porque não é só a meditação. E a meditação não precisa ser na posição de lótus, fechar os olhos, né? Você pode meditar, tudo que a gente faz com presença é uma grande meditação. Então, trazer isso para eles, né? E dar ferramentas. Como é que na hora de uma prova, na hora que você fica com alguma emoção forte, você não vai poder botar um áudio, ouvir uma meditação, fechar o olho, sentar e pedir silêncio, né? Então, a gente tem que conseguir meditar com barulho, sem barulho. E essa é a ideia. A gente só está trazendo a atenção de volta. A gente não tem que relaxar, a gente não tem que esvaziar nossa mente, não tem nenhum objetivo. Esse movimento da gente trazer a nossa atenção de volta de forma, né, consciente, é uma escolha, é isso que vai fazendo a neuroplasticidade, isso que vai mudando o nosso cérebro. Então, eu acho que, por isso, mindfulness está sendo bem aceito, né, ainda engatinhando, mas está sendo bem aceito nas escolas como experiência, né, porque eu evito a palavra meditação, dependendo, né, do lugar, até para empresas, porque as pessoas trazem muito essa carga da meditação. E já vem com uma certa resistência. Então, se a gente trabalha isso como um treino mental, para que você tenha mais foco, mais resiliência, mais bem-estar, para que você durma melhor, enfim, né? Fique menos estressado, menos ansioso, fortaleça o seu sistema imunológico, enfim. A gente traz essas práticas para você aplicar no seu dia inteiro. Então, eu acho que simplifica para as pessoas, né? Senão ficam achando que é só a meditação realmente. Nós estamos falando de mindfulness e meditação, ou ela está falando do programa Cultura de Estudos, Maurício? Não entendi agora, que fiquei na dúvida. Ele é marketing o dia inteiro, né? Ele não para. O tempo inteiro. Explica por que você está achando. Não, Luiz, a tua fala, ela se conecta demais ao que a Barbara Oakley fala sobre a capacidade de concentração que você precisa estimular na criança a partir de uma determinada idade, para ajudá-la a desenvolver a autonomia. Ela, inclusive, sugere a técnica do Pomodoro, a técnica italiana de 25 minutos como referência, para não esgotar o cérebro, para ir parar 5 minutos a cada 25, ir para 30 minutos depois de 4 pedaços de 25. E é muito interessante isso, porque ela reforça exatamente o que você está falando, dando assim uma base científica, neurocientífica, na verdade,
quanto mais cedo começa o exercício da meditação ou da concentração ou do foco, mais profundidade você vai ter. Então, a sua fala, assim, ela vem muito ao encontro do que a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Não foi marketing, não, é conexão. Conexão aqui, ó. Deixa colocar uma coisa, Mal, que eu vivi pessoalmente, que me parece também um ponto importante de reflexão. Tudo isso, se chame mindfulness, se chame meditação, se chame yoga, até mudança de hábitos de alimentação, estilo de alimentação, etc., tem um grande desafio, porque parecem coisas fáceis. De fato, fazer uma vez, isso é facílimo. Fazer um dia mindfulness é facílimo. Meditar uma semana é facílimo. Comer sem glúten uma semana é facílimo. E assim por diante. O loto, em geral, é fácil. O que é difícil é o único que serve, que é fazer para sempre. E isso é mais difícil de conseguir, porque estamos falando de troca de hábitos, né? Estamos falando de incorporação de novas rotinas às rotinas, que são as mais automáticas que as pessoas temos. Primeiro estamos falando da rotina das escolas, e depois estamos falando das pessoas que assistem às escolas. Então, e me parece que o Vivaci tem muito a ver com isso, com colocar alguns elementos, e de novo cultura de estudo, Evaldo, que mudem os hábitos, que façam com que você mude para sempre a relação com esse objeto, seja a alimentação, seja o estudo, seja o corpo. Então, eu quero estimular a escola a entrar no jogo, eu quero dizer que entrar não é difícil, mas que sustentar é difícil pra caramba. E o único que de verdade tem impacto é a sustentação das coisas. Se não é sustentável, é só turismo, né? Turismo cultural, turismo do que for. E para fazer turismo, é melhor ficar em casa, me parece. Beleza, vou trazer aqui alguns comentários que surgiram, tá, Gero? O pessoal está curtindo aqui, a Mércia, desculpa, Mércia, disse fantástico. Obrigado pelo elogio. A Graziella traz: consegui implantar na escola dinâmica de Irecê 1 hora de meditação, 1 vez por semana nas turmas do ensino fundamental e 4 horas mensais para os professores e funcionários em 1993. Esta prática durou 6 anos. E quando saí da escola, fizeram uma reforma curricular que excluiu esse tempo de prática. É sempre o tal do currículo, né? Sempre a tal da reforma curricular, o currículo. Outra urgência, né? Outra urgência. Outra urgência, né? Pois é. Gostaria de saber se existe uma extensão dessa prática para o professor, fala a Mércia. E a Joelma: para que a escola seja disruptiva, é necessário desenvolver uma cultura docente que entenda o aprendente como um ser sistêmico. Dificilmente os mecanismos que determinam que escola é espaço de cognição será quebrado quando olharmos apenas os pequenos. O adulto, professor, não poderá realizar o papel de mediar se não vivenciar experiências transformadoras. A prática dele diz que para transformar as culturas escolares é preciso criar novos espaços. O Evaldo mostra claramente que a mudança se dá de dentro para fora. O equilíbrio é resiliência. Vou deixar esse comentário para você, Evaldo, então, já que ela cita o teu exemplo aí. Só ligar. Quem é a Joelma, né? Isso. Obrigado, Joelma, obrigado. Mas eu estou aqui só como aprendiz da Luísa e do Pablo hoje aqui. E faz sentido o seu comentário, eu entendo dessa forma, mas é intencional também. E aqui tem uma coisa que eu não sei se a Luísa vai concordar comigo. Pablo, eu sei que vai concordar comigo. O currículo, quando eu coloco no currículo da minha escola, mindfulness, meditação, quando eu paro um tempo na semana com os meus alunos nas diferentes faixas etárias, eu estou intencionalmente educando essas crianças para uma habilidade diferente. Faz sentido? Que talvez, Luísa, elas não teriam
chance, um ou outro talvez, mas em sua maioria elas não chegariam a esse resultado organicamente, naturalmente, pelo currículo oculto da escola. Faz sentido para você, Luísa? Faz sim. E o que vocês estavam falando, né, essa questão que a gente tem que manter, porque não é mindfulness que traz os benefícios, né? A gente lê sobre, ouvir uma palestra, ou ter uma aula, né? É a prática de mindfulness, por isso que isso é tão importante para a escola. É muito legal fazer um evento aqui, apresentar, mas é cada vez mais importante incluir isso para que tenha continuidade e a criança, o adolescente consiga realmente criar um hábito, que isso vire parte da rotina, né? E aí sim começar a sentir de fato os benefícios, né? O Maurício, tem uma curiosidade aqui, porque de que maneira você constitui o currículo quando você pensa? A gente, quando pensa em qualquer componente curricular, Luiz, a gente fica pensando em objetivos, estratégias, evidências de aprendizagem. Tem como fazer não sei, uma coleta de evidências para dizer que alguém está num estágio X ou Y? É interessante que isso aconteça ou não? Os grupos, quando acontece isso de uma forma curricular, eles estariam no mesmo nível? A convivência com níveis diferentes de pessoas que estão em estágios diferentes, ela é boa para o aprendizado, não é? Qual é a tua percepção, imaginando assim o sonho da gente implantar isso dentro de uma escola? Se depois quer, você me pergunta para mim a mesma coisa, sabe? Mas vamos deixar a Luísa responder. Bom, eu vejo assim, eu já fiz muitos trabalhos, não só nessa escola, que eu já trabalho já tem um tempo com educação infantil, mas com faixas etárias diferentes, já fiz muito trabalho voluntário com mindfulness em áreas carentes, em escolas, projetos de meses, e com idades muito diferentes, às vezes numa mesma turma. Um adolescente de 13 na mesma turma que um adolescente de 17, muitas vezes, em escola pública acontecia isso. E, na verdade, a gente pode pegar por faixas etárias, mas a gente consegue trazer algo tão simples que eles conseguem implementar, mesmo tendo essa diferença. Sabe? Porque a linguagem é muito simples também, a gente não complica nada, né? A gente vai falar a língua também de cada faixa etária. Então, dá para a gente adaptar e simplificar, né, para não ter nenhuma questão. E claro, né, com adulto fica mais fácil da gente medir os resultados, a gente fazer uma pesquisa antes e depois para a gente entender como a pessoa está se sentindo. E eu vejo muito na escola, principalmente na educação infantil, né, é o feedback das famílias, das crianças mesmo, né, como eles começaram a mudar o comportamento. Eu mesmo vi isso, crianças que eram super desafiadoras no início do ano, que não queriam participar da aula, que tumultuavam tudo, ao final do ano estavam sentando do meu lado e pedindo silêncio que a tia está falando. Então, assim, é uma mudança muito brusca de comportamento. Professores que olhavam e falavam, essa criança não tem jeito, ela vai sempre criar problema em aula. E no final do ano já era outra criança. Então, como a prática, né, serve para todo mundo. Né? Para quem é agitado, para quem não é, a gente vai também, né, trabalhando ali caso a caso, né, com as crianças naquela turma. Não, eu Vai, disse que Pablo. também, Valdo, aí que é intrínseco a esse mundo do mindfulness, yoga, a meditação, alguns valores ou algum contexto cultural. E o contexto cultural traz alguns elementos que, para mim, são essenciais para levar para a escola. Por exemplo, a não competência, né? Você nunca vê em uma prática de yoga um cara que leva a medalha. Não há um cara que leva uma medalha. E você vê uma prática de yoga, sobretudo na Índia, cara, estão convivendo aí caras que conseguem chegar em um asana e outro que não consegue, ou consegue com uma qualidade muito menor. E ninguém está comparando com ninguém está avaliando ninguém. É uma prática pela prática mesmo. É uma busca pela busca mesmo. Não há, ninguém chega e ninguém está devendo nada. A autopercepção do trabalho é o único indicador que vale, né? O que a Luísa falava, a autoavaliação, né? A autopercepção do que estou fazendo. Então, é um modelo também de não avaliação, não competência, não comparação. Olha quanto valor cultural pode ter isso na cultura ocidental e na escola em particular, né? Não estamos aqui para cumprir nenhuma progressão, nenhum currículo. Ninguém tem que chegar a fazer o asana X de tantos minutos. Não há.
Nada disso. É simplesmente permanecer na prática, se comprometer com a prática, estar de corpo e mente na prática. É isso. É isso que se exige e é isso que se dá. Então, não é uma religião, mas é uma cultura e uma concepção muito forte do que quer dizer a mente ou o corpo. E a última coisa, Mal, vou te entregar, porque eu sei que você vai ter que fechar, tem a ver com um conceito que a gente tem muito forte no inglês, né? Que é o conceito de frequência. Nessas práticas, a frequência é importante também. Eu troco 10 minutos por dia por 1 hora por semana, sabe? Porque para mim isso gera muito mais hábito. Não precisamos 1 hora aula de meditação. Precisamos 5 minutos por dia. E não precisamos 1 hora e meia de prática de yoga. Precisamos 20 minutos 2 vezes por semana. Mas precisamos que o menino conecte com isso com a maior frequência possível. Porque só a frequência transmite cultura. Senão são eventos isolados, né? Isso que o Mal falou. Faz um evento, uma palestra, não sei o quê. Mas isso não constrói cultura, porque não contamina sistemicamente. A frequência contamina sistemicamente. Ainda seja pouco tempo. Porque, não, de fato, não precisa tanto tempo, não. Legal, obrigado. Bom, eu vou passar a palavra ali para a Luísa fazer o fechamento dela, né? Prometi para a Luísa que a gente ia ser pontual, porque ela tem um compromisso daqui a 1 minuto e eu vou cumprir. Pela primeira vez na história do webinar, eu serei pontual. A Sabrina fala... a Sabrina fala, a prática de ter saúde mental por si só é muito disruptiva, se considerarmos que viemos de uma geração em que trabalhar muito e não ter tempo para nada eram muito glorificados. Essa coisa da produtividade como o maior valor. Tenho muita lembrança de minha infância, onde minha mãe me perturbava porque muitas vezes eu gostava de não fazer nada. Desacelerar é uma coisa muito preciosa. Agora eu estou aqui perturbada, só querendo desacelerar. Aline, obrigado pelo seu elogio, obrigado pela sua presença. Então, vou fechar com 2 perguntas e você emenda na sua reflexão final para dar no tempo. A primeira é essa, né? A cultura do fazer nada, a importância dela. Eu gostei dessa colocação da Sabrina. Pablo depois pode falar sobre isso também. A segunda como é que hoje, que dica você daria hoje para que a escola comece assim, de uma maneira muito superficial assim, e periférica, ajudar as crianças que estão assistindo a aula de casa em frente ao computador a terem uma relação mais saudável com esse modelo à distância, atendendo inclusive a um pedido da Joelma. E aí você faz sua reflexão final. Obrigado pela sua presença, foi um prazer ter você aqui. Você trouxe uma tranquilidade e um conhecimento para a gente que é inspirador, viu? Muito obrigado. Obrigada, e é uma pena, porque, né, dá vontade de ficar conversando sobre isso por horas mesmo. E, assim, a gente tem essa cultura muito, a gente fala muito disso na prática de mindfulness, ser versus fazer, como as pessoas se sentem culpadas de não fazer nada, elas acham que tem que estar produzindo o tempo todo, e esquecem como descansar é muito produtivo, não fazer nada é muito produtivo. É o tempo que a gente recarrega as nossas baterias para todo o fazer do nosso dia, né? E assim, eu acho que o que é muito interessante na prática de mindfulness, né, é que não tem certo e errado, como o Pablo estava falando, não é uma competição, ninguém tem que atingir nenhum objetivo. Então, a gente, né, quando a gente entra nisso, que não tem nada errado, você não precisa fazer nada específico, você não precisa relaxar, não precisa ficar tranquilo, né? A gente consegue que a pessoa simplesmente se perceba, trazer essa consciência do seu corpo, da sua respiração, e assim fica muito mais simples, né? Não tem certo e errado, é a sua experiência desse momento e não precisa ser diferente. Então, uma dica interessante para esse momento, né? Principalmente quem ainda está assistindo aula pelo computador, é trazer pausas. Então, as escolas podem implementar muito isso. Tem várias alunas professoras e elas fazem isso com os alunos. Fazem um momento de pausa no início da aula, sentiu que a turma está muito agitada, 1 minutinho para sentir a sua respiração. Então, a gente pode até colocar a mão no corpo, né, no peito, na barriga, para você ficar com essa sensação física direta, né, da respiração no corpo. E respira, se quiser, respira fundo algumas vezes, né, de uma forma que seja confortável para o corpo, também não tem respiração certa e errada. E assim a gente vai, né, quando a gente respira um pouco mais fundo, a gente ativa o sistema nervoso parasimpático, traz uma sensação de relaxamento também.
Então, a gente consegue, né? Mas só simplesmente percebendo a respiração, a gente nem precisa alterar a respiração o tempo todo. A gente já consegue aterrar, né? Voltar e acalmar um pouco. Então, prestar atenção na respiração, aproveitar nessas pausas, sentir seu corpo. A gente passa muito tempo sentado, né? As crianças também. Então, percebe seu corpo, precisa alongar, precisa ajeitar, ajustar alguma coisa na sua postura, ver o que o seu corpo está te dizendo. Eu faço muito isso desde crianças até adultos. Você vai meditar, o que o seu corpo está te pedindo agora? Ele quer se mexer, ele quer deitar, ele quer sentar em uma cadeira, no chão, quer ficar em pé. Então, deixar o seu corpo dizer o que é bom para ele. Então, isso é uma dica bem prática, bem simples, né? Então, de repente, vai começar a aula, para 1 minutinho, 30 segundos, tá ótimo. Para, respira fundo, sente um pouquinho a respiração, percebe o corpo, relaxa, ajusta. E aí você vai começar com muito mais foco, muito mais tranquilidade, né? Muito mais presença no que você está fazendo. E para fechar, né, o que o Pablo falou é realmente muito interessante, é verdade. Tem pesquisas recentes de mindfulness que mostram que é muito mais importante você praticar 5 minutos por dia do que 3 vezes na semana por 1 hora, né? Então, o hábito, é você fazer um pouquinho todo dia. 1 minuto consciente, sentindo a sua respiração, sentindo o seu corpo, essa é a prática. A gente não precisa, né? Claro, para a escola às vezes tem que adaptar, mas sempre passando, né? Se a gente só tem um encontro na semana, passando ferramentas e práticas para eles fazerem nos outros dias, para que eles consigam, de fato, implementar isso na rotina, né? Porque a gente sempre adapta com o tempo que cada escola tem. Mas é isso, realmente ter de forma constante isso é que vai fazer diferença, de fato, no seu cérebro. Legal, Luísa. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Vai lá que a gente sabe que você está atrasada. Foi um prazer para a gente receber você. Obrigado, Luísa. Obrigado, Luísa. Muito obrigada, prazer e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Joelma, espero que eu tenha a pergunta que eu estava te devendo, que você me fez pela manhã. Aí, ó, uma resposta de uma especialista para você fazer um manualzinho, construir aí e já mandar para as famílias, ensinando o que as crianças podem fazer em casa durante as aulas online. Olha só, postura proativa da escola, comunicando para as famílias como é que ela está encarando isso e orientando as famílias. Espero que tenha te ajudado aí. 1 minuto para a sua conclusão, professor Evaldo José. Eu tenho pouco a acrescentar. Hoje acho que eu aprendi muito aqui, ouvindo o Pablo e ouvindo a Luísa. Algumas coisas que me marcaram muito hoje. Quando o Pablo traz a não competitividade de algo que poderia entrar no currículo e tornar as crianças com mais habilidades. Isso é muito significativo para a escola. Assim, a gente não encontra justificativa para não ter essa prática dentro da escola. Se ela tornaria a criança melhor, o professor melhor, o colaborador melhor, todos nós, pessoas melhores. E gosto quando a Luísa fala assim, poxa, mas é tão simples. Interrompe um pouquinho a sua videoaula, a aula pelo computador, que está deixando as crianças tão assim estressadas, o professor, o burnout está forte pra caramba, e faz um momento de respiração. Nós quebramos, né, no nosso currículo, na intensidade de coisas a comunicar ou a fazer, no nosso to-do list não tem espaço mais para reflexão. E eu gosto muito quando o Vivadi propõe essa volta o tempo todo. Pablo, eu quero inserir, acho que a gente tem esse desafio de trazer como uma ferramenta para uma das etapas do Cultura de Estudos, essa prática de 3 minutos de meditação antes de você começar, ou dentro já de uma das fatias da técnica do tomato, viu? Do pomodoro, do tomeiro, né? Do pomodoro, enfim. Porque a gente é educativo, ajuda a criar o hábito, né, na visão aristotélica ali, e faz toda a diferença para criar foco. Então, hoje, eu aprendi muito hoje aqui, eu sou muito grato pela sugestão do tema, viu, Maurício? Muito obrigado por trazer o tema e a Luísa para nós aqui, para a gente aprender com ela hoje. E Pablo também, muito obrigado. Isso é porque o tema foi ele que sugeriu, Pablo. Então, por isso que ele está fazendo marketing o tempo todo, como você diz, marketing o tempo todo. Eu só dou a bênção para o tema que você traz. Obrigado, Evaldo. Pablo Doberti, 1 minuto. Vamos lá. Para mim, Evaldo Sodio Pene
é óbvio que precisamos desenvolver um programa do Vivadi que fale disso. Nada mais claro de um processo líquido numa escola que o que a Luísa descreveu antes de sair, né? É um negócio que pode entrar no programa Cultura de Estudo, entra na sala de aula, mas não é um espaço na grade. É um líquido que contamina a vida institucional e cria uma cultura. E me parece que temos todos os elementos, até a Luísa seria uma ótima especialista do programa, né? Então, me parece que agora, além de ter aprendido o que eu também aprendi, acho que a gente tem uma tarefa de casa forte, que é acometer essa problemática já não com um elemento no inglês, com um elemento na cultura de estudo, que também, sino como um programa em si mesmo. Que sempre esteve por aí, mas me parece que agora podemos acrescentar o senso de urgência. Legal. Obrigado, Pablo. Obrigado, Evaldo. Obrigado a todo mundo que Obrigado, está a gente acompanhando. Obrigado. Semana que vem tem mais. Semana que vem um novo tema, uma nova abordagem, uma coisa nova que você nunca pensou, ou que pensou muito pouco, ou que não está discutindo na sua escola e que precisa começar a discutir rápido. Né? Acompanhe a gente no vivadi.com.br. O nosso blog a gente está integrando lá. Tá, esse webinar fica gravado no YouTube, fica gravado no Spotify, então tem o Hemisfério Direito da Escola, é o nosso canal no Spotify, então se você não conseguir acompanhar, bota no Spotify na hora que for correr, na hora que for fazer o seu exercício, na hora que estiver relaxado em casa, e acompanha essa discussão e traz para a gente as contribuições. Sabrina, obrigado. Kátia, obrigado. Joelma agradeceu, excelente. Que bom que você ficou feliz, Joelma. Estava te devendo uma resposta, aí a resposta, então. Boa noite para todos, uma excelente semana, bom carnaval, né? Carnaval esse ano mais tranquilo, né? Carnaval de mindfulness, e a gente se vê na quinta-feira. Um abraço e boa noite. Tchau, tchau.